tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre tretas aqui no nosso programa. É verdade. Tretas na comunicação, tretas aqui nos últimos dias pré-eleições, segundo turno aqui no Brasil. Ai, meu Deus, o que esperar de tudo isso? A gente também vai falar da participação dos políticos em podcasts e de disputa pelo eleitorado. Tudo isso aqui no Politizando e Polemizando, assunto para mais de metro, e eu vou direto conversar com o Paulo Toledo, que está lá nos estúdios da Pump. E boa noite, Paulo, tudo bem? Então tem treta hoje, é isso? Boa noite, Ive. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais da Pump. Claro que tem treta. Imagina. Sempre tem, né? Imagina, a gente não ia ter. A gente está no meio do segundo turno das eleições presidenciais. Há um ano atrás, você falava em eleição, já era treta. Imagina agora, né, há alguns dias aí do pleito final, né, do segundo turno, né? Tem o primeiro turno, que seria a semifinal, e agora é a final. Então, né, o Brasil está bombando, literalmente. Igual no futebol, né? Aliás, você não falou de futebol hoje. O que aconteceu com você? Eu não gosto de futebol. Ah, não? Interessantes. Interessante. Ele até me pegou de surpresa, gente, mas é isso, né? Ainda mais em dia que a final é Corinthians e Flamengo, que eu fico completamente indeciso contra quem eu torço. Mas hoje a gente vai ter uma notícia boa, mas vamos ter uma notícia triste. A notícia boa é que um dos dois vai perder essa final. A notícia muito triste é que um dos dois vai ganhar. Ah, entendi. São as coisas, né, gente, da polarização. Olha, e falando em treta, parece que teve, eu não acompanhei direito, mas parece que não sei se foi insuficiente o número de ingresso à venda. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que tem uma galera lá perto do Maracanã que está ameaçando invadir o estádio porque ficou sem ingresso. A PM foi chamada para reforçar. Está sendo esperado uma treta lá para a hora do jogo relativa ao pessoal que não vai poder entrar no estádio. Ou seja, de qualquer jeito, a pauta aqui é treta. É treta. Entendi. Então tá bom. Paulo, me explica sobre essa treta. Politizando, polemizando e tretando. Exatamente. Então, não sei se as pessoas estão sabendo sobre a treta que é a nossa pauta aqui, que não é treta futebolística, mas é treta jornalística, vamos dizer assim. O que está rolando, afinal de contas, aí nos meios de comunicação? Tem essa de censura mesmo ou é só para ter mais assunto para falar? Olha, polemizando, né? Tá dando bastante repercussão, né, com relação à Jovem Pan. Eu ainda não tive acesso às decisões, né, às decisões liminares, o que aconteceu, se teve decisão. Isso daí ainda está começando agora, porque eu não gosto de falar só com base, né, do que está um falando, o outro falando. Como é relativo a processos judiciais, eu quero ver o processo, né? Quero ver o processo para entender direito. Mas por parte dos grupos, né, que apoiam o presidente Bolsonaro, está tendo bastante reclamação porque estaria sendo imposta uma censura à Rede Jovem Pan, talvez até a outros meios também, né, de comunicação, por conta de uma representação que o PT teria entrado, né, na Justiça Eleitoral. E a Jovem Pan teria optado por afastar alguns comentaristas, teriam algumas limitações ali de opinião.
Isso daí a gente provavelmente vai, né, nos próximas horas, a gente vai ter mais detalhes do que está acontecendo. Mas o que eu queria aqui, sim, de uma forma até um pouco breve, né, tentar explicar essa questão de censura, abuso dos meios de comunicação social. Né, a regra eleitoral, o pessoal está falando muito, a liberdade de expressão está sendo cerceada, a liberdade de imprensa e tal. Então eu vou explicar, sem entrar no mérito, né, do que está acontecendo, mas explicar o que seria abuso dos meios de comunicação social. Né? A legislação eleitoral toda, né, o nosso direito eleitoral, ele é um sistema, né, um sistema jurídico que tem por objetivo regulamentar o processo eleitoral. Ou seja, como vivemos numa democracia, né, nossos principais gestores são eleitos por meio, né, do voto direto do colégio eleitoral, que no caso é a população ali que vota dentro de uma determinada circunscrição. Eleição para presidente, o colégio eleitoral são todos os eleitores do país. E o direito eleitoral existe, né, para regulamentar esse processo, que tem como objetivo aferir quem são as pessoas escolhidas, né, pela vontade da maioria para estar representando, né, a população no poder executivo, no poder legislativo. Então, o direito eleitoral ele criou uma série de regras, né, para trazer, né, o objetivo dele é trazer a lisura e uma eficiência, né, para que possa ser aferido quem são os escolhidos da população. Então, dentro disso existem diversas regras. Um dos principais, né, um dos pilares do regulamento, né, do regramento do direito eleitoral é a igualdade de oportunidade aos candidatos, né, capacidade eleitoral, capacidade política passiva, ou seja, a possibilidade de ser votado e ser escolhido para estar ocupando os cargos eletivos. Tem que haver uma igualdade de oportunidade. Por conta disso, existe uma série de restrições por conta, né, principalmente a questão do financiamento, mas não só o financiamento. Então, dentro disso, a legislação eleitoral ela criou mecanismos para conter os abusos de poder. O que seria abuso de poder? São três modalidades, né, que tem prevista na nossa legislação. É o abuso do poder político, é o abuso do poder econômico e é o abuso dos meios de comunicação social. Para que existem essas regras? Para que, por exemplo, no caso do abuso do poder econômico, o poderio, né, financeiro não crie um desequilíbrio entre os candidatos. E da mesma forma, o abuso político seria, né, o uso principalmente da máquina pública, ou existem, né, outras possibilidades de abuso do poder político que causariam esse desequilíbrio, uma desigualdade de oportunidades. Então, por exemplo, um governante ele não pode estar usando a máquina que ele tem ali, que ele está eleito, ou que ele tem um cargo, que ele pode até ser um servidor concursado. Ele não pode estar usando aquele cargo que ele tem, que ele ocupa, para beneficiar uma candidatura. Por quê? Porque os outros candidatos que não têm esse cargo não têm essa possibilidade. Então, por exemplo, né, é por isso que o presidente da República é impedido de usar né, um caso recente agora que foi acusado de estar usando o desfile cívico para estar fazendo algum tipo de propaganda. É por isso que políticos são proibidos, dentro de um período, de participar de inaugurações. Inauguração de obra, inauguração de algum equipamento novo, de um hospital público, de uma escola. Eles são proibidos, porque isso daí eles poderiam estar usando para se beneficiar como uma propaganda política. E, né, a gente sempre lembra que é muito importante o abuso econômico, o abuso financeiro foi bastante limitado, né, por uma decisão de não muito tempo atrás do STF, que impediu o financiamento empresarial das campanhas. Então, né,
A gente se recorda que as empresas faziam muitas doações para o candidato. As campanhas eram milionárias, né? Não tinha esse fundão que tem hoje, né? O fundo eleitoral. E as empresas faziam doações milionárias e as campanhas eram bancadas por essas doações. Isso daí foi considerado indevido pelo STF, porque as empresas não são cidadãs, não têm interesse direto, o interesse delas é econômico, não tem interesse no resultado do pleito, enquanto, né, os cidadãos do país, né, do estado, da cidade, eles têm interesse direto porque eles são, né, eles têm a cidadania deles. Mas as empresas não, a empresa ela tem finalidade puramente econômica, então ela não pode influenciar nesse processo, ela não é eleitora e ela não pode influenciar nesse processo. Afastando as empresas, você estaria afastando o benefício financeiro que um candidato teria em detrimento do outro. E também por conta disso daí, existe o chamado abusos do meio de comunicação social. Porque se uma empresa ela não pode estar beneficiando financeiramente um candidato, ela não pode estar dando estrutura. Por exemplo, a empresa, né, a gente está vendo hoje a questão aí do assédio eleitoral. Uma empresa ela não pode levar um candidato para dentro das suas instalações, né, emprestar a estrutura dela de maneira alguma para ele estar fazendo campanha. Você não pode ir dentro de uma empresa privada e fazer um comício, fazer uma reunião, pedir voto, ou usar, por exemplo, gratuitamente as instalações de uma empresa qualquer, ou até de uma entidade sem fins lucrativos, de um sindicato, de uma ONG, de um clube de futebol, nada disso pode ser usado. Só quem pode estar colaborando com os candidatos são pessoas físicas, né, colaborando voluntariamente. Fora isso, você pode contratar serviços, mas aí o prestador de serviço, todos têm a mesma condição de igualdade. Eles usam o recurso para estar contratando aquele serviço. E, né, uma outra modalidade de abuso é o abuso dos meios de comunicação social. Então, uma rádio, uma TV ou um jornal, eles têm as regras que dentro do período eleitoral ele tem que seguir. Ele tem que dar um tratamento isonômico para o candidato. E isso não é agora, não é hoje que o TSE chegou e falou, não, a TV Pump não pode estar beneficiando o candidato Paulo em detrimento da candidata Ive. Isso sempre foi assim. A gente tem vários casos de cassação de candidato. A gente já teve, inclusive na Baixada Santista, a gente teve prefeito cassado, porque, no entender da Justiça Eleitoral, um jornal impresso ele privilegiou durante a campanha esse candidato em detrimento de outros. E com isso ele influenciou no processo eleitoral. E isso daí, né, já teve deputados cassados, é uma coisa comum, uma coisa corriqueira. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral ela tem essa tutela, ela tem que fazer a guarda dessa equidade das condições. Então, uma rede de TV, ela não pode estar fazendo propaganda voluntária, porque nenhuma empresa, nenhuma entidade, nenhuma pessoa jurídica pode estar favorecendo uma campanha em detrimento de outra. Por conta disso, está tendo essa polêmica que a Rádio Jovem Pan ela estaria dando um tratamento desigual. Tratamento desigual em que sentido? Seus comentaristas, dentro dos seus programas, eles estariam praticamente pedindo voto, xingando, ofendendo, fazendo propriamente uma campanha, não apenas fazendo jornalismo, em detrimento do candidato Bolsonaro, né? Foi o que a coligação do PT alegou. E aí, isso daí, essa é a polêmica, essa é a treta aí que está rolando agora. A Jovem Pan estaria abusando, né, do seu poder de comunicação, né, sendo um grupo de mídia, para estar favorecendo um candidato. E aí parece que até preventivamente, por uma decisão da empresa, teve apresentadores que foram afastados, né, ocorreram algumas coisas. E eles estão, né, estaria aí uma ordem que estaria proibindo dentro dos programas de sendo feitas referências ali que configurassem uma campanha em prol de um candidato em detrimento de outro.
Então, esse daí é o problema que está acontecendo hoje, né? Eu não vou entrar no mérito aqui se está correto, se não está. Eu confesso que eu não sou um espectador assíduo, né, desse canal, mas a discussão que está ocorrendo é isso daí, que teria, né, uma rede de TV fazendo campanha para um candidato, isso daí seria irregular. Por outro lado, eles estão alegando que a liberdade de imprensa está sendo atingida, a liberdade de expressão está sendo atingida, que eles não poderiam, é uma censura prévia, eles não poderiam falar determinadas coisas. A censura é você proibir, né, um determinado canal, um determinado meio de comunicação de estar fazendo determinadas veiculações, né? Seria uma censura ou estaria se corrigindo uma irregularidade eleitoral. Essa é a treta da hora, da vez. Entendido. Então, é assim, né, minha gente? Treta no futebol acontece, na política também acontece. O que nos cabe é prestar atenção, ver se são fatos ou se são mentiras. Isso tudo não nos cabe julgar, aí cabe a justiça eleitoral. A gente só está noticiando aqui essa. Existe um órgão para isso, né? A gente só corneta. Exatamente. Como fazemos no futebol também, né, minha gente? Bom, aí tem notícia falando de 9 minutinhos atrás, ó, bem fresquinha. O Datafolha divulga que o Lula tem 49% de indicação de votos no segundo turno e Bolsonaro 45%. E falando nisso, a disputa pelos eleitores... Empate técnico, então, né? Empate técnico. E aí os ânimos ficam ainda mais acirrados e as disputas pelos católicos, pelos evangélicos, por essa população aí religiosa ainda mais acirrada, né? Lula hoje divulgou a carta aos evangélicos. A gente tem tido um movimento já de bastante tempo dentro da Igreja Católica de ajudar a politizar os católicos, né? Então, já em anos anteriores e esse ano, a Igreja Católica lançou um caderno chamado Encantar a Política, que não se trata de política partidária, mas orienta os católicos a entenderem, a participarem da política, dos conselhos, a acompanharem os noticiários, a fazerem a leitura crítica a respeito de tudo que acontece, né, e cobrarem ações, não somente em campanha eleitoral. A Igreja Católica tem feito isso, mas hoje a gente teve esse fato, né, do presidente Lula, um dos atuais candidatos à presidência, lançar justamente essa carta aos evangélicos, o que demonstra o seu interesse em conversar com esse público, até porque a gente tem recebido, tem visto, tem analisado várias notícias, algumas verdadeiras, outras invenções, né, por parte de algumas pessoas, inclusive a respeito do posicionamento de Lula, dizendo que ele fecharia igrejas, que ele fecharia templos, acabaria com algumas instituições, o que de fato não é verdade. A gente precisa também ficar ligadinho nisso, né? Queria que você comentasse um pouco a respeito disso, Paulo, até porque isso pode. Antes de entrar nesse assunto, eu queria aqui dar uma sugestão, longe de mim estar polemizando, mas até no clima da final da Copa do Brasil, como o Datafolha ali está dando empate técnico, eu ia sugerir que, havendo, né, uma votação apertada, fosse considerado empate e os candidatos disputassem nos pênaltis. Bolsonaro e o Lula fossem lá no Maracanã ou no Morumbi, né, que acho que o Morumbi é mais bonito, e fizesse uma disputa de pênaltis. Aí quem convertesse, né, quem fizesse mais gols seria o presidente da República. Uma disputa, Olha, cada um faz 5 cobranças. E quem fosse melhor... direito à bola, ajuda, essas coisas todas, ou não necessariamente? Não. Aí, a gente não pode esculhambar, né?
Tem que ser uma coisa justa, uma coisa ali, uma disputa limpa, né? Focada na lisura. Cada um vai lá, bate 5 pênaltis, o outro tenta defender, não pode se adiantar, não pode ter paradinha. E quem Aham. fizer, quem converter mais gol é o presidente. Tá bom. Quem seriam os goleiros? Não, um bate pênalti contra o outro, aí depois troca. Ah, olha que pode ser interessante. Não sei se para o Brasil o resultado seria bacana, mas pode ser uma disputa bem interessante essa daí. O Lula, ele, né, ele é conhecido por gostar de bater uma bolinha e tal, né? Ele fazia o churrasco com futebol lá quando ele era presidente, na Granja do Torto. O Bolsonaro, por sua vez, também alega ter um histórico de atleta. Eu acho que seria um jogo interessante. É interessante, com certeza. Não sei se o resultado seria, mas de qualquer maneira, né? Vale a tentativa. Olha, de qualquer jeito, quem ganhasse estaria contentando aí uma parcela significativa da população brasileira. Já pensou se vira moda, gente? Empate técnico, vamos para os pênaltis. Vamos para os pênaltis. Bom, É, é, com bora re- pensar hã? sobre isso. Isso aí fica a minha ideia aí, né? Vamos enviar para o Congresso Nacional. E olha, a ideia é menos absurda, essa que eu tô dando, do que a ideia que está rolando mesmo lá no Congresso de criminalizar as pesquisas eleitorais. Eu acho a minha Ah, ideia menos concordo. absurda. Que o que eles É, querem, assim, eles não estão proibindo pesquisa eleitoral, mas errar o resultado se transformaria em crime. Não estão mas pesquisa proibindo, imagina. eleitoral só retrata um momento daquela hora em que a pesquisa é feita, naquele local em que a pesquisa é feita, com aquela população que a pesquisa é feita. Tá, mas mesmo, É igual previsão do mesmo tempo, que é não fosse, previsão. É mesmo que não previsão. fosse, quem é o louco que vai fazer uma pesquisa, sendo que se errar, você sempre tá, não tem como você, vou fazer a pesquisa e vou acertar, não tem como. E se você errar a pesquisa, você responde criminalmente. Aí, né, você vê uma proposta dessas, assim, sendo levada a sério pelo presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, aí você fala, pô, a proposta do Paulo Toledo lá de disputa de pênalti no caso de empate técnico não é tão absurdo. Com direito a churrasco no Um final, o- né? uma outra situação absurda, né? Já que a gente está falando de absurdos, aí você vê que a minha proposta de pênalti não é tão absurda. A gente viu, né? Sim, acho que cada um tem o direito de expressar o seu voto, de declarar em quem quer votar. Mas a gente viu o goleiro Bruno gravando um vídeo dizendo: eu posso ser criminoso, mas o Lula é ladrão. Ele gravou um vídeo em apoio ao candidato Bolsonaro. Até aí tudo bem, né? Tá no direito dele, ele tá solto, ele pode. Mas como uma coisa tá surreal, né? Ele bate no peito e fala: eu sou criminoso, mas não sou, eu sou assassino. Ele não fala eu sou assassino, ele fala eu sou criminoso, mas não sou ladrão. Então, dentro Outro desse dia, mundo louco que a gente está vivendo, a disputa de pênalti é até uma coisa assim é, é, sensata, né? Sensata. é, Que a gente está outro dia, vivendo sabe que aí eu vi é também? uma ideia assim ponderada, né? Tão racional. Acho que eu vou levar Paulo, adiante a minha proposta, Ivy. já que a gente está falando dos absurdos, né? Eu desconheço a informação, mas outro dia vi que os presidiários de determinado presídio em determinado estado, 98% votaram em determinado candidato. Pergunta: urnas eletrônicas existem em presídios também no Brasil? É, o presidiário que não, ele perde, né, a cidadania dele, ele perde o direito de votar quando tem a condenação transitada em julgada. Os presos temporários, provisórios, os que não têm da condenação em definitiva, eles têm direito ao voto. Só que para eles saírem para votar seria inviável. Então, os presídios eles têm as urnas para esses presos que têm ainda o direito a votar poderem estar exercendo, né, o direito que não lhe foi subtraído, né, pela legislação, porque ainda não tem o trânsito em julgado da decisão, ele ainda não é considerado culpado, ele está preso provisoriamente por conta de uma
geralmente uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. Então, os presídios eles têm as urnas e os presidiários Ok. têm o direito de votar. Mas aí explica-se, né? Porque o que foi divulgado foi que condenados, né? Então, assim, Não, muita calma nessa com a hora. condenação criminal transitada em julgado, o preso ele não tem mais ele não tem o direito a votar. Porque ele deixa de ser considerado cidadão enquanto ele está nessa situação. Uma das causas de perda do direito político, a suspensão do direito político, é o trânsito em julgado da decisão. Bom explicar, porque senão vão acreditar, inclusive, que o que a gente está falando aqui do pleito eleitoral ser disputado depois via Disputa de pênaltis. pênaltis lá no Morumbi. Então, por favor, tá, gente? A gente está aqui conversando a respeito disso, mas não é lei, não é verdade, é só uma tese do Paulo que eu estou aqui E corroborando. aproveitando o tema futebolístico, eu queria falar para todos aqueles espectadores que reclamam do TSE, vocês reclamam da imparcialidade, vocês reclamam da má aplicação das leis do TSE, provavelmente porque não assistiram o jogo do São Paulo e Palmeiras domingo. Aquilo sim é juiz parcial e aplicações errôneas das regras. Entenderam, né, minha gente? Bom, a gente vai para o intervalo e na volta a gente continua com esses absurdos aqui, tá bom? O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Olá, tudo bem? Meu nome é Ive Fávero, faço parte da bancada de um programa espetacular. Sim, é o Trabalhador em Pauta. Esse programa visa falar com você, trabalhador, trabalhadora, sobre segurança do trabalho, direitos trabalhistas, direitos previdenciários e também sobre a saúde mental e emocional. Estamos todas as quintas-feiras aqui na PAMP, a partir das 18 horas. Então não perca, toda quinta, na PAMP.
trabalhadora em pauta. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande. Voltamos e a gente vai falar aqui sobre comunicação. A comunicação tem um poder gigante, né? No período eleitoral não deixa de ser diferente e não é à toa que candidatos e candidatas usaram e abusaram das mídias sociais, de participação em diferentes programas de rádio, podcasts. A gente tem visto, né, nos últimos anos, muita diferença na própria campanha eleitoral, os candidatos e candidatas usando as ferramentas de comunicação social para chegarem nos seus públicos. E o presidente Lula e o presidente Bolsonaro já andaram participando de alguns podcasts, inclusive agora nos últimos dias. Eu quero saber a opinião do Paulo a respeito dessas participações, que às vezes são até divertidas, eu diria, não é, Paulo? Olha, eu acho um absurdo eles estarem indo em tantos podcasts e até agora não virem aqui no Polemizando. Também acho. Eu acho que é um desaforo isso daí. Inclusive, ambos seriam muito bem recebidos aqui, embora talvez eles passassem por algumas perguntas desconfortáveis, mas isso acho que não seria propriamente um problema, porque o desconforto desse modelo novo de debate que eles fizeram a semana passada, a gente não ia conseguir fazer, os dois circulando pelo mesmo espaço, só faltou um puxar o outro pelo braço e falou, vem cá, fala isso aqui, responde isso aqui. Mas os podcasts, por que eles estão indo nos podcasts? Não sei porque eles não estão vindo aqui, mas eles estão indo no podcast porque é a forma mesmo onde hoje está se alcançando bastante, principalmente o público mais jovem, né? Está tendo um alcance muito grande os podcasts. Eu acho que esse modelo, né, que está sendo desenvolvido está tendo uma aceitação, né, muito melhor do que aquela coisa mais quadradona do telejornalismo tradicional, né, que passa nas TVs. É uma outra linguagem, é uma outra forma de falar com o público. Então eles estão indo nos podcasts e tá bombando, tá tendo uma audiência muito grande. O que eles querem? Eles querem é falar, eles querem estar sendo ouvidos. Então, se não fosse, né, se não fosse esse sucesso de audiência, com certeza eles continuariam optando por outras formas de comunicação. Se eles estão vindo no podcast é porque o modelo realmente está funcionando. Então, né, eu sei que não dá tempo ainda nessa eleição, mas convido desde já o candidato eleito e também o derrotado para virem aqui conversar com a gente depois das eleições, né, para falar, para comentar o pleito, para falar sobre, né, as ideias para os próximos 4 anos. Você leva para eles, Ive, por favor, o nosso convite? Para eles? Com certeza, considere feito. E é importante mesmo, né? Não só que eles tenham participado já desses podcasts, mas que participem de outros, inclusive pós-pleito. Até como uma maneira, no pós-pleito, para dizer, ok, não venci, mas vou atuar no sentido de, né, fazer determinadas cobranças ou né, o que eles vão fazer no seu futuro, no futuro próximo, ou até mesmo o vencedor de dizer, ó, estou fazendo isso, né, depois de assumir no caso de trocarmos, né, a presidência, enfim, os passos são esses, o caminho que eu estou fazendo é esse, podem esperar isso. Que pergunta você faria para eles, Ive? Confessa aqui para nós. Que pergunta você faria? Eu preciso pensar bem a esse respeito. Eu tenho uma pergunta. Então faça a sua pergunta. Já vamos deixar... Para qualquer um dos dois? Para qualquer um dos dois. Senhor candidato,
senhor tá louco? O senhor não tinha outra coisa melhor para fazer? Candidatar a presidente da República. Nossa Senhora. Que O que faz com estômago. que uma pessoa escolha comandar um país, né? Ser metralhado 24 horas por dia, todo dia. Tinha nada melhorzinho, não, candidato? Senhor candidato. Você sabe que essa é uma excelente pergunta, né, Paulo? O que faz com que as pessoas tenham esse desejo, essa vontade Louca, de vontade estar louca, né? no comando de uma nação, seja ela qual for, ou mesmo aqui, né? Vamos falar aqui do micro. O que faz com que alguém deseje ser prefeito, vereador? Por que será que essas pessoas querem estar aí à frente? Os motivos devem ser muito diversos, né? Sim, Seria bom a gente saber porque essa motivação. eu tenho uma vontade muito grande de servir meu povo, de servir a população. Eu fico indignado com a situação que eu sempre vi acontecendo. E eu acho, né, que né, eu não conseguiria ficar ali numa poltrona assistindo, de modo que eu tenho que fazer alguma coisa por esse povo que eu tenho tanto carinho, tanto respeito. Precisa necessariamente ser ocupando esse espaço de poder? Ah, precisa. Ó, a gente está brincando aqui, mas é Teve, verdade, teve porque um, todos teve um nós momento, no ajudamos. debate que eu comentei, Ivi, teve um momento sensacional que eles estavam lá, né? Aquele formato onde era mais ou menos livre, né? Eles tinham o tempo e eles. Teve um momento que foi sensacional, que um parou na frente do outro e os dois não falaram nada, mas os dois seguraram a vontade de rir, que eu falei, eles não vão aguentar, os dois vão Gargalhar. explodir de rir, um na cara do outro ali. Mas não, os dois se seguraram bem, respiraram, ficou uns 5 segundos ali, constrangedor, um olhando para a cara do outro, pintou um clima, né? Como diria um dos candidatos, mas eles se seguraram, se recompuseram, né? E o debate seguiu normalmente. Mas para mim foi o ponto alto do debate. Pintar um clima ali no estúdio, com aquela galera toda, é uma coisa. Agora, pintar o clima com menininhas de 13, 14, 15 anos, eu já acho mais perigoso, né, não? É, Sem palavras? eu acho que ainda não veio assim uma. Porque nesse momento tudo é muito polemizado, né? Eu acho que eu acredito, né? A gente sempre acredita, a gente, né, espera, né? A gente procura esperar o melhor das pessoas. Eu acredito que ele tenha se expressado mal naquele momento. Ele não queria ter falado o que ele falou. Não foi feliz na sua declaração. Não foi feliz na declaração, até porque pelo contexto todo, né? Ele falou, pintou o clima. Ele foi lá cercado de assessor, de batedor, ele era o presidente da República, entrou na casa. Lógico que ele não entrou lá para fazer um programa. Então, eu acho que ele, sim, ele se expressou muito mal, da forma infeliz. Ele não sei o que que ele pensou, mas ele não queria dizer o que ele falou. Eu acredito, né? Eu acredito, espero isso. Também espero, porque afinal de contas trata-se do chefe da nação, né? Não, Não é, qualquer não é pessoa qualquer seria um absurdo, né, ter pintado um clima no sentido de não, rolou um flerte, né, não é, acho que não é essa ideia, né, essa conotação. Além disso, né, além dessa frase extremamente infeliz, o próprio contexto que ele falou, né, o fato das meninas estarem ali arrumadas, produzidas, e isso, não foi, isso ele realmente ele se expressou bem. O que ele quis dizer foi isso, foi que ele viu as meninas arrumadas, produzidas, e na cabeça dele elas estavam ali para fazer programa, né? Isso daí parece que já houve uma desmentida, realmente, né, não era isso que acontecia. Isso daí a gente lamenta essa interpretação, né? Se realmente a outra versão é a correta, né? Aí foi não uma infelicidade na expressão que ele utilizou, mas no que ele realmente, no que ele pensou daquela situação toda. o que também é recorrente, né? Infelizmente,
também é recorrente esse tipo de interpretação em que, se determinadas pessoas estão em determinados lugares de determinada maneira, elas só podem estar fazendo ou pensando em fazer determinadas coisas, ou porque elas são de determinada profissão, ou função, ou tarefa, enfim. É algo que também é recorrente nesse caso específico. O que a gente lamenta, né, especificamente no caso de menores, né? Se né, uma pessoa adulta que deliberadamente escolhe, né, por seguir o caminho da prostituição, né, não tem problema nenhum. O problema é crianças, adolescentes, né, que não podem. Isso é intolerável. Você não pode aceitar, né, a prostituição de crianças e adolescentes de maneira alguma, de forma alguma. E isso é um problema social que realmente tem que ser enfrentado, mas o que foi esse episódio não colaborou no enfrentamento dessa questão que é tão grave, né, esse problema social tão grave. Exatamente. E tem uma outra questão, né, que a gente precisa pensar aqui, que é não só no caso das meninas em específico, que é o que a gente está falando aqui, mas, por exemplo, considerar que todas as pessoas que morem, que vivam ou que estejam em determinada região, e aí vou dizer aqui, por exemplo, morros, né? Que porque as pessoas estão ali naquele morro, elas necessariamente são envolvidas com tráfico de drogas ou com armamento, ou que elas sejam que elas não trabalhem, que elas sejam desocupadas, né, que é o termo que se utiliza. Enfim, não é porque aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas está naquele lugar que ela necessariamente vai ser uma pessoa desocupada ou serão desocupadas. Não é porque aquelas pessoas vivem em determinada região, por exemplo, como morros, que serão todas bandidas ou milicianas ou qualquer outra coisa que o valha, que acaba sendo, muitas vezes, o pensamento declarado por determinadas pessoas e não só o pensamento do presidente aí em questão, mas também de outras pessoas que acabam repetindo esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento que, de fato, não é necessariamente verdade, muito pelo contrário, né? A maior parte das pessoas que vivem nos morros são trabalhadores, trabalhadoras, pessoas que têm lá o trabalho no seu dia a dia, seja o trabalho formal ou não formal, mas são pessoas que vivem ali, moram ali, vivem dali, né? E são pessoas como eu, você, como todo mundo que está aqui nos assistindo nessa noite em que a gente, sim, confesso, falamos vários absurdos, inclusive, que decidiremos o próximo pleito lá no Morumbi. Não, Paulo? Essa daí eu não achei que é um absurdo tão grande. Eu acho que você está estigmatizando a minha proposta. É verdade, Mas verdade. a gente tem visto muito, e aí eu já nem falo por conta das campanhas oficiais, mas a população, né, que está tendo muita voz por meio de redes sociais, né, principalmente, muito preconceito, né, muito preconceito sendo externado. Talvez por, né, ser né, à medida que vai crescendo a força das redes sociais, vai dando voz a todos, né? A gente vê manifestações xenófobas, né? Muitas, né? Manifestações racistas, manifestações homofóbicas, manifestações bastante preconceituosas contra setores da sociedade, né? Contra, enfim, inúmeras, né, diversas, contra a classe artística, ou contra a classe militar, ou contra os advogados, contra as mulheres, contra os jovens, contra os idosos, assim, tendo muita generalização e muito preconceito, muita discriminação e principalmente muito ódio, né? Esse ano vai ficar marcado como a eleição do ódio. Acho que isso daí, independente, ainda que, né, de hoje até o dia da eleição, né, todo mundo dá as mãos e vamos ficar cantando
e distribuindo flores para os outros, ainda assim não tem como apagar a eleição do ódio, né, que ocorreu esse ano. Um negócio absurdo. E o pessoal critica a minha disputa dos pênaltis. Na verdade, é uma coisa que vem sendo alimentada nos últimos anos, né? A gente tem visto essa cultura Aflorada do ódio. espontaneamente e bastante fomentada também. Sim, sim. E aí a gente está falando aqui, né, fazendo paralelo com o futebol, brincando com isso, mas a gente também vê isso, né, em cenas explícitas nos campos de futebol, na porta das igrejas, nas portas das escolas. Não só A na gente porta, né? Dentro das igrejas. dentro, exatamente. A gente, infelizmente, são cenas, histórias que a gente tem ouvido reiteradas vezes agora nos últimos anos, em especial, né? É algo que sempre permeou a sociedade de alguma maneira, mas que por longo período ficou. Não era permitido falar no assunto, e não só isso, né? As pessoas não eram encorajadas a agir nesse sentido de serem violentas, desrespeitosas com as outras. E agora a gente tem visto essa autorização, essas coisas acontecendo muitas e muitas e muitas vezes, quase como se fossem normais. E até, inclusive, né, na minha proposta aí da disputa dos pênaltis, o que a gente ouvir das torcidas, né, como tradicionalmente acontece nos estádios, não ia deixar nada a desejar para as discussões que estão ocorrendo nas redes sociais, né, os palavrões, os xingamentos, as ofensas, aquilo que a gente acostumou a vida inteira a estar ouvindo nas arquibancadas, hoje estão sendo ditas nas discussões normais, no cotidiano. Os xingamentos e as ofensas, né, o cenário político virou uma arquibancada, com todos os seus, né, não aquela parte boa, aquela parte alegre, aquela parte festiva, mas aquela parte mal criada mesmo, aquela parte agressiva que sempre existiu, né, na arquibancada, embora de um jeito até meio folclórico. Hoje o debate eleitoral está sendo assim, inclusive por pessoas, né, que sempre obedeceram, né, cargos que obedeciam uma certa liturgia, né, um certo respeito, um certo comedimento, não está ocorrendo. Tá, em resumo, tá uma baixaria mesmo, né? O nível do debate está muito baixo. A coisa tá feia, né? Tá bem feia a coisa. Pois é. E aí, a gente ainda tem alguns minutinhos nessa conversa toda sobre essas tretas todas. E eu não sei se a gente tem uma resposta para isso, né, Paulo? Porque a gente vê essas coisas acontecendo, achamos tudo isso um absurdo, mas o que esperar, né? Será que a gente consegue acabar com isso num futuro próximo? Olha, o que eu espero, até outro dia desses eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais, né? Assim, meio consternado com o que está acontecendo. E ali eu invocava, né? Brasil, vamos voltar a ser aquele povo cordial, alegre, né? Que ganhou o respeito e admiração do mundo todo, porque hoje o brasileiro está irreconhecível, né? Quem sempre considerou o brasileiro, né, aquele povo acolhedor, alegre, acho que hoje chega aqui e fala, gente, esse é o brasileiro que a gente viu, que a gente. Brasil chega na Copa do Mundo, em qualquer país do mundo, de repente a torcida começa a torcer para a gente pela simpatia do país, né? Não só no futebol, em outros esportes, né? O brasileiro ele sempre foi conhecido como festivo, como alegre, como acolhedor, como afável. Hoje o que a gente está vendo né, é grosseria, né? Muita grosseria, estupidez, coisas desnecessárias sendo ditas, amizades sendo desfeitas sem necessidade nenhuma. Então, eu torço, né, eu conclamo, eu tenho certeza que a gente consegue, né, o povo brasileiro voltar a ser o brasileiro né, pelo qual o mundo é apaixonado.
Pois é. Pois é, então a gente vai encerrar esse programa aqui hoje, né? Mais um absurdo. Vai encerrar o programa? Vamos, né? A gente não pode ficar Hoje é o aqui programa até dos a próxima absurdos. quarta-feira conversando. Pode? Pode pegar. Acho que pegar derruba a gente aqui, até porque daqui a pouco tem outro programa. Mas, de qualquer maneira, gente, é sempre com esse pensamento, né, de que somos brasileiros, sim, como falamos aí há alguns anos, né, não desistimos nunca e a gente espera que as pessoas voltem a ser amorosas, calorosas, gentis. Como já falou Moraes Moreira, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Não é? E somos todos muito valorosos, sim. O que não quer dizer que a gente não possa discordar uns dos outros, a gente pode e deve, Sim. mas a gente também pode e deve fazer isso com respeito. E aí eu lembro, né, teve o Dia dos Professores agora aí no último sábado, e, né, lembrar que mais uma vez aquela recomendação da tia do prezinho, né, não pode bater nos amiguinhos. No coleguinha. Exatamente. Nem que a gente tenha que ficar abraçadinho lá depois de uma desavença. Vai lá, abraça o amiguinho da mão, abraça o amiguinho e faz cara bonita. Né? Senão vai ficar pensando sobre o assunto. Brincadeiras à parte, gente. Daqui a pouco a gente tem o programa Grite, que está aqui todas as quartas-feiras, às 9h30 da noite, com o Quinho Fonte. E esse é alegria, é diversão garantida. Então, acompanhe daqui a pouco o Quinho Fonte com o programa Grite. Amanhã eu volto no Trabalhador em Pauta, falando a respeito dos desafios que trabalhadores e trabalhadoras encontram aí no seu dia a dia. Tem muita coisa boa amanhã nesse programa, a gente vai ter convidado especial, então não perca, 18 horas aqui na Pamp. E este programa que eu e Paulo acabamos de fazer estará no Spotify amanhã para você ouvir quantas vezes quiser. Você pode ouvir, depois repetir, ouvir de novo, ouvir várias vezes, não tem problema nenhum. Exatamente. Pode inclusive mandar para os amiguinhos. Só não pode bater nos amiguinhos. Só não pode bater nos amiguinhos. Não sei que castigo é maior, hein? Tem amiguinho que não vai gostar de ouvir o que a gente tem a dizer, mas tá tudo bem. Nós amamos esses amiguinhos também, né? E é bom ouvir até o que a gente não gosta de vez em quando, faz a gente refletir, faz a gente crescer. Bom, pessoal, até amanhã no Trabalhador em Pauta. Semana que vem, aqui eu, Paulo Toledo e Carol, de novo, polemizando mais alguns assuntinhos relacionados à política. Grande beijo e até semana que vem.